Tá bom? Gostaria de dar o bom dia a todos, né? Eu sou a Maria Ângela Brandão e hoje a gente vai ter uma aula com a doutora Débora Bressan Pazinato, que é otorrinolaringologista pediatra e mestre em saúde da criança e do adolescente pela Unicamp. E a nossa aula é disfagia e o paciente aerodigestivo. Doutora Débora, muito obrigada por ter aceito o convite aqui. Eu agradeço no meu nome e em nome do Departamento de Pediatria. Obrigada, professora. Eu que agradeço o convite. Então, vamos lá. Vamos conversar, então, sobre esse tema, que é um tema que eu adoro. Começando, assim, do mais básico, né? Então, a definição. O que afinal, é a disfagia? Então, a disfagia, ela é uma dificuldade de deglutir de forma adequada. E ela pode acometer a população pediátrica aí nas mais diferentes idades. Ela, na verdade, é considerada um sintoma consequente de patologias adjacentes que afetam a deglutição, seja de uma forma transitória, temporária, ou de forma permanente. Entendendo um pouquinho melhor do processo da deglutição, então ele envolve 4 fases, começando da preparatória oral, e a disfagia ela é categorizada de acordo com essa fase que está alterada. Podendo ser uma disfagia oral, ou faríngea, ou esofágica. Como a gente está com um grupo diverso, ainda com alguns alunos da graduação, eu tentei trazer bastante vídeo, exemplificar bastante, tá? Então, aqui eu trouxe alguns vídeos de pacientes disfágicos, tentando mostrar essas alterações de cada fase, tá? Então, essa primeira paciente aqui é uma paciente, na verdade, com uma disfagia orofaríngea grave, uma paciente com síndrome de Charge. A gente consegue ver aqui no vídeo uma falta dos reflexos orais, a gente vê que ela tem uma frequência de deglutição bem diminuída. Se a gente estivesse testando sucção, a gente encontraria essa sucção bem imatura ou então até mesmo ausente. Esse outro paciente, a gente vê um manejo inadequado do bolo alimentar. Também, se a gente estivesse testando mordida, mastigação, a gente encontraria elas descoordenadas. Quando a gente pensa na fase faríngea, então a gente pode encontrar o refluxo nasofaríngeo presente, como essa paciente aqui com deleção do 22q11, insuficiência velofaríngea, que a gente vê retornando aqui o alimento pela narina. E a gente pode encontrar 2 conceitos que eu vou retomar muito ao longo da aula, que é a penetração e a aspiração. Então, a penetração é quando a gente tem o conteúdo, seja secreção, seja alimento líquido, que ele penetra o vestíbulo laríngeo, mas não ultrapassa ele. Então, clinicamente, vai se manifestar com tosse, voz úmida, uma sensação permanente de secreção em faringe. E a aspiração é quando esse conteúdo ele ultrapassa as pregas vocais. E aí o paciente ele vai ter engasgo, tosse ou cianose. E a disfagia esofágica é quando a gente tem uma obstrução da passagem do alimento a nível de esôfago, ou então uma má coordenação das contrações musculares esofágicas. E por que é tão importante a gente falar sobre esse tema, né? Então, a gente vê aí ao longo dos anos um aumento da prevalência dos distúrbios de deglutição, algo que está totalmente relacionado com os avanços que a gente vê neonatais e pediátricos com uma mudança, uma melhora do prognóstico de crianças prematuras, baixo peso, crianças com patologias complexas, doenças crônicas. E eu trouxe aqui esses estudos para mostrar um pouquinho isso. Então, esse estudo de 2018 comparou essa prevalência de disfagia ao longo dos anos, ao longo do avançar dos anos, né? Então, a gente tem aqui o dado de 1997 comparado com 2012. E aqui, em especial, nesse grupo de pacientes, então, dos prematuros e também dos pacientes com baixo peso ao nascer. Esse outro estudo, de 2015, ele é bem interessante porque foi de uma pesquisa anual do CDC norte-americano, e ele encontrou que 1% das crianças entre 3 e 17 anos apresentavam queixas relacionadas à deglutição nos últimos 12 meses. Isso dá quase 600 mil crianças. A maioria desses pacientes tinha um diagnóstico da causa, somente 13% com esse diagnóstico, e a maioria dos pacientes eram pacientes neuropatas.
E a gente se preocupa com esse número de só 13% ter o diagnóstico da causa, porque a chave do tratamento da disfagia é exatamente a gente entender por que ela acontece. E quanto mais precoce esse entendimento, mais a gente consegue evitar complicações, como dano pulmonar por aspiração recorrente, dificuldade de ganho de peso, desnutrição. Quando a gente pensa nessa etiologia, então, ela tem uma ampla variedade, ela pode ser uni ou multifatorial, e ela pode ser enquadrada aí nessas diferentes categorias. Então, a gente tem as desordens neurológicas, então, paciente com prematuridade, paralisia cerebral, com distrofias musculares, com distúrbios convulsivos, com erro inato do metabolismo, desordens metabólicas. A gente tem as doenças estruturais de via aérea, ou então de via digestiva, que aí entram as anomalias crâniofaciais, as malformações congênitas de laringe, então laringomalácia, estenose laríngea, imobilidade de pregas vocais, membrana laríngea, as malformações de traqueia, então traqueomalácia, compressão esfínctica de traqueia, estenose de traqueia, as alterações esofágicas, por exemplo, uma atresia de esôfago, as comunicações aerodigestivas, então fenda laríngea, fístula traqueoesofágica. Nós temos também as desordens gastrointestinais, então que entra a calásia cricofaríngea, cricoesofágica, entra também a doença do refluxo gastroesofágico, a esofagite eosinofílica. A gente tem condições cardiorrespiratórias que podem influenciar naquela coordenação, sucção, deglutição, respiração. Temos as síndromes genéticas, seja pelas alterações anatômicas associadas, ou seja, pelo comprometimento neurológico característico da síndrome, e causas adquiridas, que aqui entra intubação prolongada, tempo prolongado de uso de sonda nasointeral, uso de drogas sedativas durante uma internação, traqueostomia, algumas cirurgias, como a cirurgia de reconstrução de via aérea, lesões cáusticas, lesões químicas, enfim. E o que vai levar esse diagnóstico é exatamente o nosso alto grau de suspeição. Então, a gente saber ouvir e interpretar esses sinais e sintomas. Aqui eu trouxe um exemplo, que foi um caso recente, e que era uma criança que tinha uma queixa de engasgo, que foi piorando ao longo dos meses, e tinha esse ruído, que parecia um ruído de secreção permanente, um ruído molhado. O exame físico, uma naso normais, mas por conta desse padrão respiratório, a gravidade desses engasgos, a gente levou para o centro cirúrgico para fazer uma endoscopia de via aérea e encontrou uma compressão extrínseca em traqueia, principalmente nessa porção posterior. E aí, no desenrolar da investigação, descobriu a causa, que na verdade era um tumor de mediastino posterior, um neuroblastoma. E depois tratou a causa, resolveram os sintomas respiratórios e também a disfagia. Mas foi a disfagia que motivou, foi a primeira coisa que a criança apresentou, o engasgo, que motivou a mãe a iniciar toda essa procura, e foi em vários hospitais. A criança já passou por diversos especialistas até a gente chegar a direcionar de verdade uma investigação para a disfagia e para via aerodigestiva. Então, quando a gente está diante dessas crianças, o que a gente precisa entender numa avaliação, qual que é o objetivo no final da consulta, da avaliação? A gente tem que responder, tem causa anatômica relacionada a isso? A gente tem uma doença estrutural de via aérea, então de via digestiva? Essa criança tem algo neurológico? Ela tem um diagnóstico neurológico definido? Como é que estão suas habilidades funcionais? A alimentação por boca para ela é segura ou não? Ela tem risco de aspiração? Se é uma criança que aspira, como é que está a repercussão pulmonar? Como é que é o status desse dano pulmonar? A via de alimentação para ela por boca é eficaz? Está sendo suficiente para um bom ganho ponderal? Como é que é o status nutricional dessa criança? E o que a gente vai precisar para manejar essa criança? Quais são as especialidades que precisam estar envolvidas? Quais são nossas estratégias de reabilitação? E esses pacientes são super dinâmicos, então não é uma avaliação isolada que vai responder tudo isso, é sim um acompanhamento, e a gente precisa entender até as adaptações que eles fazem. Eles são, a gente brinca, né, desse dinamicismo e de como é impressionante como eles se adaptam de diversas maneiras. Aqui é uma paciente que a mãe falou que ela resolveu o problema da aspiração de saliva, porque agora ela mesma ficava com a sondinha se aspirando.
E aí eu coloquei mais ou menos, até pensando nos residentes, e também para exemplificar um pouquinho do que a gente faz no nosso ambulatório de disfagia, como é que é essa rotina de avaliação, desde a anamnese até o exame físico. Então, na anamnese, a gente tem que entender o histórico neonatal desse paciente, então, idade gestacional, Apgar, o que ele teve de internação e complicações no período neonatal, entender os sinais relacionados a alterações de fase, daquelas fases da deglução, e lembrar que nem sempre a disfagia vem com o clássico engasgo, então, muitas vezes, o que a criança mostra para nós é uma refeição super lentificada, tosse durante e após as refeições, vômitos, uma dificuldade de ganho de peso, recusa alimentar, posições atípicas na hora de se alimentar, com hiperextensão cervical, pausas respiratórias durante a alimentação, episódios recorrentes de apneia, cianose, aquele ruído, respiração úmida, voz e choro úmidos, ruído de estase de secreção, ou mostra só a repercussão pulmonar, então pneumonias e sibilância recorrente. A gente tem que entender também desse paciente, como é que é o desenvolvimento neuropsicomotor, quais são as comorbidades, está em uso de dispositivo, por exemplo, traqueostomia, está em uso de algum suporte ventilatório, essa criança usa quais medicações, principalmente as medicações por patologias neurológicas, que podem influenciar em produção de saliva, pode influenciar em deglutição, como é que é o histórico de internações hospitalares desse paciente, como é que ele está comendo em casa, quais são as consistências, quais são os utensílios utilizados, ele teve algum período de privação da alimentação via oral, usou sonda por um período prolongado, usou gastrostomia por um período prolongado, qual que é a relação dos sintomas com a refeição em si e qual que é o extrato nutricional desse paciente. Então, quando o paciente chega, a gente faz uma avaliação global dele, a gente costuma até fazer um treinamento com os residentes, que daí, logo no exame físico, quem está lendo tem que conseguir entender qual que é a fotografia desse paciente, né? Então, o paciente está no colo da mãe, na cadeira de roda, é hipotônico, sustenta ou não o pescoço, é um paciente respirador oral, está com cialorreia anterior, quais são os dispositivos em uso. Aí a gente faz a inspeção da cavidade oral, então a gente vê lábios, vedação labial, freio lingual, a gente vê a saúde bucal, então como é que está o estado dos dentes, avalia a mordida, avalia a oclusão dentária, palato, palpa palato para ver se tem uma fenda submucosa, avalia também tamanho de amígdalas, avalia pescoço, pares cranianos, na uroscopia vê se tem saliva parada ali, se é aloreia posterior, coloca esses pacientes em curvas específicas do crescimento, né? Inclusive lembrando aí dos pacientes com paralisia cerebral, com síndromes específicas, que eles têm suas próprias curvas, e aí a gente avalia também o padrão respiratório da criança, tanto no repouso, no choro, nas mamadas, faz a ausculta cervical em procura de estridor, avalia se nesse esforço a criança faz tiragens, correlaciona com a ausculta pulmonar, está com ronco de transmissão, sibilando, como é que está a frequência respiratória, como é que é a oximetria desse paciente. O padrão na alimentação, nas mamadas. Avalia a qualidade de choro, avalia a qualidade de voz. E aí faz parte do exame físico otorrinolaringológico a nasofibroscopia flexível. Então, a naso, ela permite a gente avaliar alterações estruturais de via digestiva superior, então a gente consegue uma avaliação de nariz, rinoorofaringe, faringe, laringe, e dependendo das características do serviço, é possível a gente realizar a naso ao mesmo tempo da videoendoscopia de deglutição, que é um exame que depois eu vou dizer para vocês, mas é interessante quando tem essa possibilidade, que daí em um exame só a gente faz uma avaliação muito mais completa e submete a criança somente uma vez ao desconforto do exame, né? Então, aqui eu coloquei algumas alterações de via aérea superior, de pacientes disfágicos, nosso ambulatório, então, aqui é um paciente com laringomalácia. Esse outro paciente aqui é um paciente que tinha um cisto congênito, aqui em região de banda ventricular, um pouquinho mais para frente, que era a causa da disfagia faríngea dele e do sintoma respiratório. Aqui, esse é outro caso, também foi um caso um pouquinho recente, então uma paciente que tinha história de pneumonias de repetição,
uma sibilância de difícil controle. Na NASA, a gente viu essa profundidade aqui na região interaritenoide, levou para o centro cirúrgico e concluiu que era uma malformação congênita, uma comunicação da via aérea com a via digestiva, que chama fenda laríngea, tá? Que era uma fenda laríngea tipo 2, e aí a correção é cirúrgica. Depois, o paciente fez essa primeira, numa mesma consulta, né? Hoje no nosso ambulatório ele está estruturado dessa forma. Então, o paciente chega, atendida, é feita a consulta médica otorrinolaringológica e na mesma consulta avaliação clínica fonoaudiológica, que é mandatória para os pacientes disfágicos, né? E faz muita diferença um fonoaudiólogo especializado em disfagia infantil. A gente tem grande sorte e prazer de ter a Miriam no nosso ambulatório. Vocês sabem, né, da dificuldade que a gente tem de fonoaudiólogos na nossa realidade, inclusive dentro do HC, né? A Miriam, ela foi uma conquista e, na verdade, assim, é uma pessoa ímpar, porque ela, na verdade, é contratada do CAISM e ela faz essa avaliação e esse trabalho na nossa equipe de uma forma voluntária e faz toda a diferença esse trabalho em conjunto. Então, na avaliação dela, ela faz uma avaliação das habilidades motoras e sensitivas do paciente, avalia a motricidade, tono de língua, mobilidade de ocioide, avalia, junto com a avaliação, a família leva os alimentos que a criança come, os utensílios que a criança está habituada, e aí faz uma avaliação dinâmica durante a própria alimentação. Então, vê o tempo de permanência do bolo alimentar em cavidade oral, em faríngeo, número e frequência de deglutições, faz a ausculta cervical para ter uma sensibilidade de percepção de penetração e aspiração. E aí tenta, nessa avaliação clínica, diferenciar se é uma disfagia oral, faríngea ou de ambas as fases. E depois dessa avaliação clínica, a gente decide qual que seria o melhor exame que a gente vai aí partir de investigação complementar. Qual que seria o melhor exame instrumental da deglutição. Aqui é um vídeo de um paciente nosso no pós-operatório de reconstrução de via aérea. E foi um paciente que a gente depois fez uma avaliação na beira do leito, estava indo super bem. E por que a gente vai partir agora para uma avaliação instrumental? A gente já tem estudos, por exemplo, esse estudo de 2018, do grupo de Boston, eles mostraram que não tem nenhum sintoma e nem a avaliação clínica fonoaudiológica seja capaz, de forma segura, de prever a aspiração. Principalmente porque a gente tem aquela aspiração silenciosa, que é a aspiração que acontece sem o paciente ter aqueles reflexos de proteção de via aérea, sem o paciente tossir, sem o paciente engasgar. Nesse estudo, ele mostrou que a avaliação clínica fonoaudiológica teve sensibilidade de 44% do diagnóstico de aspiração. E, inclusive, os casos falso negativo, eles tiveram um aumento do tempo para o diagnóstico. Então, eles deixaram de ser direcionados para uma avaliação complementar e aí ficaram mais tempo aspirando antes do diagnóstico. Então, principalmente quando a gente pensa em grupos de risco, principalmente os neuropatas, prematuros, enfim, aqueles casos que têm sintomas respiratórios recorrentes, a gente não pode se basear somente na avaliação clínica. A gente precisa dar um passo à frente e fazer uma avaliação instrumental da deglutição. E aí a gente tem duas opções, né? Uma videoendoscopia da deglutição ou então o videodeglutograma ou videofluoroscopia, que são nomes, são sinônimos, né? É o mesmo exame. Explicando um pouquinho melhor o que são esses dois exames. A videoendoscopia da deglutição, ou então VED, que é um nome que a gente chama aí, que é a sigla do exame, né? É um exame que ele é realizado na própria consulta otorrinolaringológica, no ambulatório, então pode ser feito na beira do leito, através do uso da fibra flexível, da nasofibrolaringoscopia. Ele permite aquela avaliação anatômica, desde cavidade nasal até faringe e laringe, e permite também a gente avaliar estado de secreção, testar a sensibilidade dessa laringe e avaliar eventos ocorridos antes e depois da deglutição. Então, depois de engolir, essa criança ficou com um escape, antes de engolir, ela teve um escape precoce de alimento, teve refluxo pelo nariz, depois de engolir, ficou resíduo em valécula, ficou resíduo em seio piriforme, essa criança teve penetração da consistência testada, apresentou aspiração, essa aspiração foi silenciosa ou não, ela teve reflexo de proteção de via aérea, tosse, enfim. Aqui é exemplificando o exame, então,
com a câmera no nariz. É um exame que a gente faz todo um preparo para condicionar a criança, tá? Então, aqui ela vai tomar água. É lógico que é um exame um pouco relacionado com o examinador dependente, então tem que ser um profissional que está habituado a fazer o exame para posicionar a fibra de uma forma que incomode pouco a criança, e a criança passa por esse treinamento, esse condicionamento. Mas o que a gente vê na prática é que é um exame extremamente viável e a gente consegue fazer Teve um outro estudo que a gente fez recentemente, a viabilidade dele foi maior de 90%, se não me engano, foi 96% dos nossos pacientes. E aqui, uma outra vantagem desse exame é que a gente pode fazer em crianças em aleitamento materno. E os bebezinhos, na verdade, são os mais fáceis para condicionar, porque até por reflexo, né, eles têm a questão da sucção, então, no momento do exame, ela sugando e a gente avaliando como é que estava essa deglutição. Quais são as vantagens e desvantagens desse exame? Então, a grande vantagem é essa avaliação em tempo real da parte anatômica de via aérea superior e digestiva alta. A gente consegue avaliar crianças que estão em aleitamento materno exclusivo, que é uma coisa que só com ele a gente consegue, e também a gente pode testar só saliva. Então, aquelas crianças que não comem por boca, ou têm muita aversão à alimentação via oral, a gente pode corar a própria saliva com corante alimentício e ver como é que está sendo essa deglutição, se essa criança tem alteração, penetração, aspiração, enfim. É um exame que é livre de radiação, a gente não tem tanta preocupação com o tempo do exame, porque é mais o incômodo da câmera, mas não vai estar sendo exposto à radiação, e ele pode ser repetido quantas vezes necessário. Então, a gente fez na internação, na beira do leito, depois a criança foi acompanhar no ambulatório, a gente precisou repetir, enfim, ele é um exame que permite isso. A gente consegue testar também sensibilidade em faringe e em laringe, que a gente já correlaciona assim, com graus de disfagia e capacidade de proteção de via aérea. Tem essa questão de fácil acesso, a NASA a gente tem em qualquer consultório otorrinolaringológico, e a gente consegue levar para os hospitais. Agora a gente está com falta no HC, que a fibra quebrou, mas a princípio é um exame que tem no hospital e a gente consegue levar para UTI, para UTI neonatal, levar para a enfermaria. E a gente consegue gravar o exame também, então a gente, se ele precisar ser repetido, ele tem esse poder de comparação. Desvantagens, é mais difícil de condicionar, o propósito, afinal vai estar uma câmera, né, uma fibra dentro do nariz da criança, não é tão fisiológico. E quando a gente está com uma criança que se alimenta exclusivamente via oral, de diferentes consistências, ele é um pouco mais difícil de comparar as consistências, porque acaba sendo um exame mais longo e a criança acaba sendo mais difícil de condicionar. No momento da deglutição, a gente tem um whiteout, que a gente chama, mas a duração de segundos acaba não influenciando nessa interpretação. E é um exame que não avalia todas as fases de deglutição, então a gente não consegue avaliar a fase esofágica da deglutição. Aqui é um exemplo da gente fazendo teste de sensibilidade laríngea, então a gente tocando aqui com a fibra nessa região interaretinoide, a gente vê que essa criança não tosse, essa criança não deglute, tá? A gente toca também na ponta de epiglote, tá? E isso é um achado sobre a competência de defesa da via aérea, de proteção da via aérea contra a aspiração, né? Aqui é um outro caso, que é um paciente que a gente vê desde aqui, começando o exame em narina, a gente já vê estase de secreção, certo? Bastante estase de secreção também em valécula, aqui em seios piriformes, uma sensibilidade bem diminuída. Vocês vão ver que a gente vai chegar com a câmera bem pertinho das pregas vocais, essa criança não tem reflexo nenhum de proteção. E aí penetra esse conteúdo e ela está aspirando, ó. Aspirando de forma silenciosa, porque está indo todo esse conteúdo para a via aérea sem reflexo de proteção. Esses são os casos mais graves. Esse outro paciente é aquela paciente lá do começo que eu falei que tinha síndrome de Charge. Então, a gente vê estase de saliva, ela já não come nada por via oral, é tudo por gastrostomia, mas aspira saliva. E essa é a causa dos quadros recorrentes de pneumonia e sibilância. Então, a gente vê estase de saliva desde aqui da narina, tá? Aqui, ó. Aqui é adenoide e rinofaringe, então já tem estase de saliva. No que a gente desce,
muita saliva, que a gente até tem dificuldade de ver as pregas vocais que estão aqui. Saliva penetrando, saliva aspirando e correlacionando com a anatomia, ela tem também uma imobilidade bilateral de pregas vocais. Inclusive, é só por isso que ela não aspira mais. As pregas estão em posição de adução. E aí, como ela é uma criança tracostomizada, a gente corou a saliva e fez o Blue Dye Test, que é depois você aspirar a tracostomia e ver se sai o conteúdo corado, né? E veio um Blue Dye Test positivo. O outro exame, que é o videodeglutograma ou videofluoroscopia, consiste, então, da gente ofertar alimentos de diferentes consistências impregnados com contraste baritado, e isso sendo realizado sobre um controle fluoroscópico. O ideal são alimentos que a criança já está habituada. Não adianta uma criança que só se alimenta com líquido, a gente querer fazer no mesmo exame avaliação também para sólidos, tá? E ele permite que todas as fases da deglutição sejam avaliadas. Então, a fase oral, faríngea e a fase esofágica também, tá? A criança, ela é posicionada de uma forma, de uma posição o mais confortável possível, o mais próximo do que ela se alimenta em casa, mas ela tem que ficar numa posição em que, ali dentro do campo do controle fluoroscópico, né? Apesar de ser um exame de mais fácil condicionamento, também não é a coisa mais simples do mundo, até porque se a criança mexe bastante, você vai perdendo esse controle fluoroscópico. E se chega no dia, a criança estranha o ambiente, não está afim de comer, esquece, o exame vai ser inconclusivo, tá? E também, quanto mais tempo de exame, maior exposição da radiação. Essa é a grande crítica à fluoroscopia, é a exposição de radiação. E se ela aspirar durante o exame, ela vai estar aspirando um contraste baritado. Então, tem que ser feito um serviço que a equipe está, inclusive, treinada para agir diante de uma aspiração. As vantagens, então, basicamente, um pouquinho eu já falei, é mais fácil de condicionar, tem as fases avalia todas as fases da degustação, e a gente consegue comparar melhor consistências do que a VED. Ele é um exame que é tido como muito sensível e muito específico, e também dá para a gente documentar e comparar com outros exames. Grande problema, exposição à radiação. Pouco informativo se a criança tem muita recusa alimentar, ou no dia ela não comer, não aceitar as consistências, enfim. Não dá para a gente avaliar só saliva, daquelas crianças que não comem por boca, não dá para avaliar bebê em aleitamento materno. Se aspirar, vai estar aspirando contraste. E na nossa realidade, é um exame difícil de conseguir. Então, a gente não tem no HC. E nos serviços aqui de Campinas, da região, a gente não tem esse exame pelo SUS. Tá? Então, é um exame que na nossa realidade a gente está tendo bastante dificuldade. Aqui é um exemplo, esse paciente é um paciente que tinha atresia de esôfago, que foi corrigida, e ele tinha também uma traqueomalácia, e estava programado de fazer a cirurgia com a gente do otorrino para a correção cirúrgica dessa traqueomalácia. E para isso, antes de levar ele para o centro cirúrgico, a gente precisaria completar a avaliação das 3 fases da deglutição, né? Por isso que foi indicado o videodegluto. Aqui eu deixei um exame completo que eu laudei aqui para a gente ver todas essas fases. Então, começa na fase preparatória oral, tem uma captação oral alterada, a gente vai ver com vedamento labial alterado e escape, ó, escape aqui anterior desse alimento. Vem na fase oral, a gente vê uma propulsão alterada, na verdade essa deglutição, ela vai começar aqui atrás, em seio piriforme, ó, e coloca o alimento aqui atrás que ele deglute e fica resíduo em cavidade oral. Penetra a laringe quando ele deglute, e a gente vê também que fica estase de conteúdo em valécula, em seio piriforme, em parede posterior de faringe. E agora, nessa nova deglutição, ó, a gente vê a aspiração para a via aérea, tá? E aí ele tem uma tosse reflexa de proteção, ó. Vai tossir. Aí. Esse outro exame, eu coloquei um paciente que acompanha a gente com MPS, com sintoma específico para sólido. Então, a gente vê aqui o sólido, ele deglutindo. E aí ele consegue deglutir, ele começa a fazer uma hiperextensão cervical e ele só consegue deglutir o sólido quando ele põe o líquido junto. Até faz uma
uma ajuda mecânica aí, ó. Agora ele vai pôr o líquido e aí que ele vai conseguir deglutir. Um pouquinho mais para frente. Olha lá, vem o líquido e ajuda na deglutição. Ah, ele não tem penetração, aspiração, mas assim, é um paciente que a gente precisou fazer todo um ajuste de consistência da alimentação. Tá? E quando a gente compara esses estudos, né, a VED ela tem se popularizando mais, tem tido um uso mais disseminado desde sua criação, sua primeira publicação, que foi em 1988, mas a gente tem ainda poucos estudos na população pediátrica. A gente tem esses 2 estudos comparando o VED e o videodeglutograma, um deles, que esse de 2010 é de um grupo de Porto Alegre, e eles acharam uma alta concordância na detecção de resíduo, penetração e aspiração. Esse outro estudo de 2019 avaliou bebês lactentes em UTI neonatal, que estavam em uso de alimentação por mamadeira. Ele encontrou uma alta concordância para aspiração e moderada para penetração, sendo a VED melhor para a detecção dos casos de penetração. E esse estudo de 2020 achou uma diferença na sensibilidade e especificidade. Então, o que ele sugeriu? Se a VED é positiva para aspiração, é confiável, ela é muito específica. Isso é o que teve de maior especificidade dos achados. Mas, se ela é negativa para aspiração, para ser um exame fiel, a gente tem que juntar mais parâmetros. Então, da avaliação clínica e outros achados da VED, como penetração, sensibilidade laríngea, que eu mostrei para vocês como a gente faz, e o manejo de secreção. E dessa forma, juntando essas informações, que o próprio exame já traz, vira, assim, um exame confiável. Na nossa realidade, o que a gente faz? Então, todos os pacientes, eles passam pela avaliação clínica fonoaudiológica e, para nós, na nossa realidade, a VED é, sim, o exame de escolha e a gente consegue fazer numa mesma consulta. Então, ela vai ter as informações que a NASO nos traz, mais a avaliação instrumental da deglutição. E aí a gente reserva o videodeglutograma para aqueles casos em que a gente não conseguiu condicionar bem para a VED, a gente precisa mais dados de comparação de consistências, ou então quando a gente precisa avaliar a fase esofágica da deglutição, tá? Como eu comentei com vocês, a VED é um exame, sim, que precisa de bastante treinamento do avaliador, né? Então, por isso que a gente defende também que seja um exame cada vez mais disseminado dentro dos serviços de otorrinolaringologia, especialmente dos serviços de treinamento, para que durante a residência o residente já comece a treinar esse exame e esteja familiarizado a ele. E aí a gente tem, dentro dos pacientes disfágicos, aqueles pacientes que demandam uma multidisciplinaridade, né? Então, aqui para exemplificar quem são esses pacientes, é uma pacientinha de 3 anos, tem história de prematuridade de 32 semanas, anóxia neonatal, intubação prolongada no período neonatal. Com 1 ano de vida, ela começou quadro de convulsão. E a mãe fala que desde então ela tem engasgo. Ela se alimenta só por boca, tem muita recusa alimentar, ela se alimenta exclusivamente de líquidos, tá? E a mãe fala que demora mais de 1 hora para essa refeição. Relacionada à alimentação, ela apresenta tosses, é uma criança com história de sibilância recorrente e de pneumonia de repetição, inclusive nessa primeira consulta com nós, com a nossa equipe, ela já veio com um histórico de 7 internações no total. É uma criança que está com baixo peso, a gente colocando na curva específica para ela, está abaixo do P5. Tem atraso dos marcos do desenvolvimento, tem alguns dismorfismos e história de consanguinidade dos pais. Então, a gente vê aqui uma criança que tem uma hipotonia, dificuldade de sustentação cervical. E o que chamou a atenção também é que não foi uma queixa inicial da mãe, mas a gente viu o padrão respiratório dela. Então, no repouso, ela tinha um padrão, e quando ela chorava, ela fazia estridor e desconforto respiratório. E aí, questionando a mãe, na verdade, a mãe se acostumou com esse padrão. Fala que é o normal da criança, só não deixar a criança chorar muito. E o importante para a mãe é que faz 2 meses já que ela não interna.
E além da questão... E além dessa questão além da questão do estridor, a gente vê também que nesse momento ela tem mais dificuldade de manejo da saliva e apresenta a tosse. Então, fazendo aqui a naso, a gente vê uma estase aqui em região de rinofaringe, estase de saliva. A gente avalia também uma diminuição da sensibilidade laríngea e uma alteração da mobilidade de pregas vocais. Então, a prega vocal ela tinha que abduzir, aduzir, conforme inse e expiração, e a gente vê essa prega vocal fixa. Então, aí a gente avaliando esse paciente em via aérea superior, ela tem essa imobilidade de prega vocal. Por que isso? É uma paralisia de prega vocal relacionada a algo neurológico? É uma fixação de prega vocal, porque ela passou por um período prolongado de intubação? Bom, para entender, a gente vai ter que levar para um centro cirúrgico, fazer a diferenciação através de uma endoscopia de via aérea. É uma criança com pneumonia de repetição. Será que ela está aspirando? Qual que é o dano pulmonar já de 3 anos de aspiração? Vou precisar de um exame de imagem para isso? Bom, lembrando que, se a gente for fazer um exame de imagem, for sedar essa criança, eu ainda não sei o que ela tem em via aérea. É uma criança que, na avaliação instrumental de deglutição, tem uma disfagia moderada, então, será que a alimentação via oral para ela é segura? Ela tem muita recusa alimentar. Será que ela recusa tanto o alimento por conta desse desconforto respiratório ou por conta da aspiração? É uma criança que está com baixo peso. Então, será que a via de alimentação oral para ela é segura, é eficaz para a nutrição? Não, vamos pensar numa via alternativa, uma gastrostomia. Bom, vou ter que fazer uma anestesia para fazer uma gastrostomia nesse paciente. Tem aquela questão da via aérea que eu não sei ainda o que ela tem. Será que tem uma doença genética por trás? Tem essa consanguinidade dos pais? Ela tem algumas anomalias congênitas em investigação? Como é que é o status neurológico dela? Ela tem uma anóxia neonatal? Ela tem o quadro convulsivo? Tem o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor? Então, esse slide é para mostrar para vocês que a gente não tem uma única especialidade, apesar de toda a expertise, que consiga, de uma forma isolada e eficaz, atender a toda essa demanda desse paciente. E é esse que é o paciente, o tal do paciente aerodigestivo, né? Então, que eu deixei lá como título da nossa aula, disfagia e paciente aerodigestivo. Então, em 2018, a gente teve um consenso sobre o paciente aerodigestivo e programas aerodigestivos, que definiu esse paciente como aquela criança com combinação de condições congênitas ou adquiridas que afetam via aérea, respiração, alimentação, deglutição e crescimento, e que elas se beneficiam de um diagnóstico e de um manejo terapêutico interdisciplinar de forma coordenada, tá? E agora vocês pensem ali nos nossos pacientes de ambulatório, de enfermaria, de UTI, quantos se enquadram nesse perfil. Em 1999, foi criado o primeiro programa aerodigestivo, que foi criado no Cincinnati Children's Hospital, com a ideia de evitar idas repetidas do paciente ao hospital, e aí todo o custo, toda a sobrecarga que se envolve para a família, assim como exames repetidos, assim como anestesias repetidas. Facilitar a comunicação entre os especialistas e a família, racionalizar essa necessidade de exames e, dessa forma, diminuir tempo para diagnóstico e diminuir o número de hospitalizações. Atualmente, nos Estados Unidos, existem 50 programas aerodigestivos e uma sociedade aerodigestiva aí a todo vapor, algo muito falado nos congressos, algo muito publicado. A gente já tem evidências, através desses estudos, da eficácia desse trabalho em conjunto, então, com diminuição de tempo para diagnóstico, então, o programa aerodigestivo versus quando não tinha esse programa, a diminuição do número de consultas com os especialistas, diminuição de exames com radiação, diminuição de número de procedimentos anestésicos, e aí, no total, quanto que isso significa em dinheiro de economia, né? E eles defendem também, os programas aerodigestivos, a realização da triple endoscopy, que seria uma endoscopia de via aérea superior, a endoscopia digestiva e a broncoscopia em um mesmo tempo cirúrgico, com a ideia de que, nesse mesmo procedimento, seria complementado toda essa avaliação anatômica e
permitiria esses profissionais, esses colegas, em tempo real, discutir os achados e uma proposta para o paciente. Isso eles já mostram que diminui o tempo médio de anestesia para os pacientes e houve uma diminuição de 40% do custo total. Só que, na nossa realidade, até então, não tinha nenhuma referência científica de programa aerodigestivo na América do Sul. E na América do Sul, formar uma equipe aerodigestiva pode ser realmente mais desafiador devido a diferenças nas políticas de saúde pública, do financiamento público. Então, aqui na nossa realidade do Brasil, 70% da nossa população depende do sistema público de saúde. Os especialistas nem sempre estão no mesmo hospital ao mesmo tempo, inclusive é muito comum dos especialistas médicos trabalharem em mais de um hospital, né, em 2, 3, 4 hospitais. Isso dificulta bastante a comunicação. Os nossos pacientes, eles são acompanhados em hospitais terciários, mas as terapias acontecem em serviços primários, secundários, e a gente vê uma enorme variação de disponibilidade de avaliação e de terapia, variando de região para região, de cidade para cidade. Aí, diante desse cenário, desse desafio, em 2018, a gente começou o ambulatório de otorrino, destinado para esses pacientes disfágicos. Então, com aquela rotina de avaliação que eu mostrei para vocês, avaliação otorrinolaringológica e fonoaudiológica. E em abril de 2019, as equipes de otorrino, gastropediatria e pneumopediatria iniciaram um grupo multidisciplinar de atenção a esse paciente aerodigestivo com reuniões mensais. Então, como era estruturado? Qualquer uma das 3 especialidades poderia incluir o paciente aerodigestivo no programa, seja de demanda de ambulatório ou internado. Todos tinham passado pela avaliação da gastro e da pneumo e passavam por essa rotina de avaliação no nosso ambulatório. Avaliação otorrinolaringológica, fonoaudiológica, a videoendoscopia da deglutição, classificação dessa deglutição de acordo com o protocolo de avaliação de disfagia pediátrica, que é o PAD-PED, e aí, posteriormente, depois de completada essa investigação padronizada, era feita a discussão da equipe aerodigestiva, aí com toda uma programação em conjunto para o paciente. A gente viu que seguir aquele modelo americano poderia ser difícil por conta das nossas restrições de recurso, de equipe, que a gente precisaria primeiro ter uma visão geral do perfil dos nossos pacientes, da nossa demanda. E também a gente precisaria entender como a construção do nosso grupo ela poderia ser priorizada e adaptada à nossa realidade. Então, a gente fez um estudo série de casos dos nossos primeiros pacientes avaliados no programa. E aí a gente, nesse estudo série de casos, a gente fez um estudo descritivo desses pacientes. E também descreveu os desafios no acompanhamento e sugeriu estratégias para tentar essa adaptação à nossa realidade. Isso gerou um trabalho que foi recentemente publicado no Jornal de Pediatria. Ainda não está na versão do jornal físico, né, só na versão online, mas nos próximos meses já vai sair no físico também, e é um trabalho bem interessante, depois a gente compartilha com vocês. E eu trouxe só aqui para pincelar esses achados, algumas coisas que foram mais marcantes, né, do que a gente encontrou, do que a gente descreveu e discutiu. Então, foram incluídos 25 pacientes aerodigestivos. A maioria dos pacientes foram avaliados no ano de 2019 e 8 pacientes no ano de 2020. E a gente encontrou uma diferença de idade, de mediana de idade, bem interessante e significativa e com diferença estatística para esses 2 anos. O que aconteceu foi que em 2020, por conta dos ambulatórios suspensos da pandemia, os 8 pacientes avaliados foram crianças internadas. Então, a gente vê como o paciente avaliado durante a internação acaba tendo um diagnóstico mais precoce. O achado mais encontrado nesses pacientes foi a disfagia, presente em 80% dos pacientes, e 12 deles com disfagia moderada grave. E o que mais preocupa é que desses pacientes com disfagia moderada ou grave, ou seja, aqueles com penetração e aspiração, 75% deles estavam se alimentando por via oral. Foi necessário, como a gente conversou, né, que a via de alimentação segura e eficaz é o objetivo-chave no paciente, no manejo do paciente disfágico. 14 pacientes a gente precisou interferir na via de alimentação. 10 tiveram contraindicação de dieta oral, 9 por conta da gravidade da disfagia e 1 por conta de uma estenose esofágica grave.
Um deles foi indicado uma via alternativa por conta de necessidade de ganho nutricional, e 2, porque estava em uso de sonda nasointeral há mais de 2 anos. E um paciente que estava em uso de sonda teve uma avaliação clínica instrumental da deglutição favorável e foi reintroduzida a dieta por via oral, de forma segura. Desse perfil, mais da metade dos pacientes eram neuropatas. Todos os pacientes, aqueles pacientes que eu comentei com vocês que eram disfágicos moderado ou grave, todos eram neuropatas. E de todo o grupo dos neuropatas, só 2 não eram disfágicos moderado ou grave, eram disfágicos leves. 72% dos pacientes tinham 3 ou mais comorbidades, e todas as crianças, exceto uma, tinham pelo menos 2 comorbidades. 4 pacientes com diagnóstico de síndrome genética e 5 sob investigação. 68% deles com história de pneumonia de repetição ou sibilância recorrente. Em relação à doença primária de via aérea superior, 8 pacientes tinham alterações e eram 5, e além disso, haviam 5 crianças traqueostomizadas. Esses pacientes foram acompanhados por 38 meses, e aí a gente viu também em relação aos exames que a gente solicitou e taxa de realização. Então, o exame mais solicitado foi a pH-metria, para 11 pacientes, teve um sucesso de realização de 63%, seguido de tomo de tórax, que teve um sucesso de realização só de 42%. O procedimento cirúrgico mais indicado foi a gastrostomia, para 10 pacientes, e a gente conseguiu realizar em 70% deles. Seguido da endoscopia digestiva alta, que é a laringotracoscopia, né, que é a avaliação endoscópica em centro cirúrgico. A endoscopia digestiva alta do sistema digestivo. A laringotracoscopia, que é a da via aérea, tá? E outra coisa que chama atenção é o tempo para esses exames. Então, a gente encontrou aqui a gastrostomia como a que teve o maior tempo de espera para a realização, foram quase 11 meses para realizar, seguido da pH-metria, que foi a endoscopia digestiva, a endoscopia digestiva e a tomo de tórax, que foram os outros 2 mais demorados. A endoscopia digestiva dá quase 7 meses, isso aqui. O exame que a gente teve mais insucesso na realização foi o videodeglutograma, que eu falei para vocês que a gente não tem no hospital e não tem, atualmente a gente não tem outros serviços públicos, tá? Então a gente solicitou para 3 pacientes e nenhum deles conseguiu fazer. E aquela tripoendoscopy que eu conversei com vocês, que é algo muito defendido pelos programas aerodigestivos, a gente indicou para 4 pacientes e só conseguiu fazer para 1. Esses pacientes têm uma avaliação muito dinâmica, então, ao longo desses 38 meses de acompanhamento, a gente viu que, inclusive, alguns procedimentos foram revisados e suspenso a indicação, por isso que não é só você vê o paciente uma vez e já indica e acabou e depois recebe o exame, não. Na verdade, a gente casa com o paciente, a família, e a cada avaliação é rediscutido tudo que ele precisa. E aí, correlacionando um pouquinho com dados de literatura, né? Então, 80% dos nossos pacientes eram disfágicos. Será que a gente tem mais pacientes disfágicos? Uma coisa que a gente vê que tem relação, a nossa realidade, poucos pacientes chegam com avaliação fonoaudiológica e um número ainda muito menor que chega com reabilitação em fonoterapia. Então, assim, todos os pacientes tiveram que passar por uma avaliação fonoaudiológica e aquela avaliação instrumental de deglutição. Isso pode, sim, ter contribuído para esse maior número. Mas como a gente vê que essa é a nossa realidade, a gente continua defendendo que tem que ter essa rotina. O paciente, quando ele começa um paciente com suspeitas de disfagia ou paciente aerodigestivo, ele precisa de uma avaliação clínica instrumental de deglutição. Quando a gente correlaciona com dados de literatura, a gente tem que entender muito o perfil desse programa aerodigestivo. Por exemplo, essa publicação de 2021 é um grupo que avaliou 100 pacientes aerodigestivos. Ele encontrou disfagia em 62% dos pacientes e também utilizou a VED como a avaliação instrumental. Mas a maioria dos pacientes deles eram pacientes com a alteração anatômica esofágica, então com atresia de esôfago. E um número de neuropatas menor do que o nosso. Em relação à alteração de via aérea, um número parecido. Aí a gente vê esse outro estudo, que é de um grupo australiano, achou disfagia, só relatou disfagia, né, suspeita,
só em 27% dos pacientes. E aí é uma coisa que é um pouco estranho, né? Mas aí a gente vai entender como é o programa aerodigestivo deles. Nenhum paciente passou por avaliação clínica fonoaudiológica e nenhum paciente passou por avaliação instrumental da deglutição. E tem tudo aquilo que a gente conversou, principalmente de aspiração silenciosa, né? Eles também não tinham neuropatas na amostra e a maioria dos pacientes também eram pacientes com atresia de esôfago. É um grupo que o programa aerodigestivo deles inclui o gastropediatra, o cirurgião pediátrico. E então, para isso, para a gente entender qual que é o perfil do programa e entender esses números, a gente tem que estar um pouco dentro da realidade deles, tá? Em relação aos neuropatas, a gente encontrou 56% do nosso grupo e chama atenção aquilo que a gente falou, né, de todos os disfágicos moderado a grave eram neuropatas, alguns deles já estavam com dieta exclusiva por gastrostomia, mas mantinham sintomas respiratórios e na avaliação experimental a gente viu que eles estavam aspirando saliva e aí destinou a terapia para controle de saliva, alguns deles até com indicação de tratamento cirúrgico para controle volumétrico de saliva. Correlacionando com dados de literatura, então, esse estudo de 2008 ele é bem interessante, ele avaliou 166 crianças com paralisia cerebral e encontrou disfagia em 99% delas, com uma correlação proporcional ao grau da paralisia. E o que chama atenção é que eles encontraram pouco relato dos pais, então, poucas queixas dos pais relacionadas à dificuldade alimentar ou sintomas disfágicos, o que mostra como a disfagia nesse grupo ela pode ser subdiagnosticada. Esse outro estudo de 2021 é, na verdade, uma revisão de 10 anos, então, eles acompanharam 66 bebês que posteriormente foram diagnosticados com paralisia cerebral e encontrou que mais de 75% deles eram disfágicos, de fase oral ou faríngea. Inclusive, 38% deles com aspiração em VED e 64% desses de forma silenciosa. Ou seja, se a gente tem um neuropata, a gente precisa avaliar a deglutição. E se a gente tem um paciente disfágico, principalmente os moderado grave, precisa fazer uma avaliação neurológica. No nosso estudo, 68% com repercussão pulmonar, seja pneumonia de repetição, sibilância recorrente. Esse estudo de 2016 também, do grupo de Boston, ele avaliou o período de 6 anos, 12 mil crianças que foram internadas por pneumonia aspirativa e comparou com, nesse mesmo período, as crianças que internaram por pneumonia adquirida na comunidade. E encontraram que esses pacientes que internaram por pneumonia aspirativa tinham uma maior morbimortalidade, inclusive eram pacientes com mais doenças crônicas, principalmente pacientes disfágicos e pacientes neuropatas. Eles tiveram hospitalizações mais longas, mais caras, um custo total de quase duas vezes e meia mais cara, e tiveram maior taxa de admissão em UTI e readmissão em 30 dias. E quando a gente ficava falando lá, a aspiração é uma preocupação, mas também a penetração é. A gente vê aqui esses 2 estudos recentes mostrando que ela também está associada a dano pulmonar e pneumonia recorrente. Por isso que na nossa classificação, o paciente que penetra, ele é considerado como disfágico moderado, e o que aspira, o grave. E no mesmo bolo a gente coloca sempre o moderado e o grave, como esse que a gente precisa ter mais alerta, tá? Quando a gente tem esse paciente, mesmo que seja um paciente sem risco conhecido, então, o paciente não é neuropata, não é prematuro, e a gente está com esse problema respiratório, sibilância recorrente, pneumonia de repetição, precisa fazer a avaliação instrumental da deglutição e nisso também investigar anomalia congênita ou anomalias em via aérea superior e digestiva, tá? Nosso estudo encontrou 8 pacientes com essas anomalias de via aérea, e mostra o porquê que é importante essa atenção à anatomia, né? E porquê que o otorrino, ele entrou, principalmente o otorrino dessa especialista em via aérea pediátrica, porquê que ele entrou tanto nessa equipe multidisciplinar que acompanha os pacientes disfágicos. Na nossa realidade, a gente tem dificuldade com procedimentos que dependem de horário cirúrgico, a gente tem dificuldade para internação eletiva, isso é uma realidade de um hospital quaternário, que não é um hospital pediátrico, então a gente vive realmente uma alta demanda
para vagas e uma competição das vagas, e a gente conseguiu fazer dos pacientes que a gente indicou a triple endoscopy, só um a gente conseguiu realizar. Isso porque a gente não tem horário, a nossa equipe aerodigestiva ela não é reconhecida como uma especialidade isolada e a gente não tem horário específico no centro cirúrgico, além dessa questão de vários especialistas não estarem no hospital no mesmo dia, no mesmo horário. A gente viu ali que muitos pacientes têm comorbidades, acompanhavam em outros ambulatórios, teve um tempo prolongado de queixa até vir para avaliação da disfagia, o que faz a gente pensar em encaminhamento tardio. A gente vê que existe, sim, uma sobrecarga dos serviços ambulatoriais, o que pode levar a uma demora para a chegada desse paciente, além da própria demora da suspeição. Então, a gente acredita que a internação possa ser, sim, uma oportunidade para a gente identificar esses pacientes de risco. Então, se a gente tem um paciente internado com história de exacerbação recorrente de via aérea superior, com quadro de apneia, problema relacionado à deglutição, é indicado já na internação a equipe da via aerodigestiva iniciar o acompanhamento e investigação desse paciente. Resumindo as estratégias que a gente propôs no nosso artigo, então, o próprio reconhecimento institucional da equipe como uma especialidade, né, de forma que tenha facilidade para exame, de forma que tenha horário em centro cirúrgico. É importante que esses pacientes eles tenham um reconhecimento, uma suspeição e um encaminhamento mais precoce, principalmente esses que a gente acha que aspira. É importante uma maior destinação de verba para os exames de imagem. Todos os programas aerodigestivos fora do Brasil, eles têm um coordenador do grupo que otimiza a comunicação e fluxo, então contratação de um coordenador, que geralmente é algum colega da enfermagem, ajuda muito na otimização do serviço. E é importante o feedback sistemático para a equipe da equipe aerodigestiva, para as equipes pediátricas que acompanham esse paciente, mas também para as unidades básicas de saúde, para os serviços que fazem a terapia no paciente. Perspectivas futuras, então. Em 2019, né, que a gente começou esse grupo aerodigestivo, eram reuniões mensais, e agora a gente teve, desde maio de 2021, a gente está aí com um sonho, né, sendo realizado, que é um ambulatório multi da via aerodigestiva. Então, é um ambulatório em que o paciente ele é avaliado e discutido em tempo real com a gastropediatria, a otorrinopediatria e a pneumopediatria e a nutricionista também. Tem sido um trabalho super legal. Final, aí algumas mensagens-chave, né? Então, muita atenção para esses grupos de risco, ex-prematuros, neuropatas, crianças com sindrômicas, com malformação crânio-facial, os tracostomizados. Atenção aos pacientes com sintomas respiratórios recorrentes e refratários. Vamos ligar o alerta aí para a disfagia como causa. A VED e o videodeglutograma são exames eficazes para o diagnóstico da aspiração silenciosa e não devem ser substituídos por uma avaliação clínica isolada. A chave para o tratamento e todo o sucesso é o entendimento da causa, e a gente precisa de uma avaliação multidisciplinar aí bem coordenada, e dessa forma a gente consegue racionalizar exame, fazer uma melhor programação e acompanhamento desses pacientes. E o reconhecimento precoce do paciente aerodigestivo permite a gente também avaliar, descobrir causa, reabilitar de forma precoce e evitar todas aquelas repercussões pulmonares, nutricionais do paciente. Tá? A chave pode ser um pouco mais de reconhecimento da nossa própria instituição. Aqui eu deixei até para os residentes, eu fiz um fluxograma de tudo que a gente conversou. Então, a gente tem um paciente com suspeita de disfagia, qual que é essa rotina de avaliação que a gente está criando, tá? E aí também esse lado aí do paciente aerodigestivo, tá? Não vou repetir tudo, que vocês já devem estar cansados de me ouvir. Então, se alguém quiser tirar uma foto, um print, aqui está um resumão aí de todo esse programa de avaliação. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e vamos discutir um pouquinho agora. Agradeço muito sua excelente aula, Débora, parabéns. Eu adorei esse fluxograma aí.